Boa noite, gente. 5 minutinhos a gente começa.
Vamos lá, gente. Vamos começar então. Estava conferindo, aumentou o número que tem de alunos lá no AVA para gente. Então, provavelmente já deve estar normalizando a entrada de vocês, tá? Outra coisa, na aula passada eu tinha comentado com vocês sobre aquele processo que poderia ocorrer, o retorno da nossa disciplina presencial, e eu não sabia em que pé isso estava ainda. Então, a gente vai continuar a nossa disciplina no mesmo molde, né? Então, a gente vai fazer ela todo o nosso processo da mesma maneira que nós estamos fazendo, tudo mantendo as aulas ao vivo, o lançamento das aulas lá no YouTube, para quem quiser ver posterior, ou para quem não conseguiu assistir a aula, ver a posterior, sem nenhum problema. Tá? Então, com isso, eu vou lançar a atividade, que é a nossa primeira atividade lá no portal, com todas as orientações. Então, vocês vão ver que vai estar lá escrita a quantidade de alunos por grupo, o que é para fazer na atividade, o que não é para fazer, o e-mail para encaminhar e a data limite para envio, tá? Então, durante essa semana eu posto, eu coloco a data, assim que eu colocar a data, eu coloco uma semana a partir da data de lançamento para vocês realizarem. Provavelmente eu devo postar até no máximo quinta-feira essa atividade para vocês me entregarem depois do feriado. Então, vocês têm um tempinho aí para fazer, tá? Uma atividade em grupo, bem tranquila, para a gente conseguir realizar bonitinho, já ter a nossa primeira notinha, nossa primeira atividade avaliativa do bimestre, que é a nossa primeira e única do bimestre, e depois nós temos mais uma. Então, vamos lá. Hoje nós vamos continuar o nosso processo da farmacodinâmica e da farmacocinética. Mas antes da gente conversar sobre a farmacodinâmica e a farmacocinética, como Paulo Freire fala, a gente aprende por aproximações, então eu vou voltar a falar rapidamente de nível sérico das drogas, para refrescar esse conteúdo e a gente ver mais uma vez esse material. Então, a primeira coisa, sobre o nosso processo de nível sérico, como a gente já conhece, basicamente, o nível sérico é essa determinação do nível, da quantidade de droga, da quantidade do medicamento que nós temos no sangue desse paciente. E quando eu falo droga, gente, a gente consegue fazer dosagem também de drogas ilícitas, tá? Então, a dosagem, a titulação, nível sérico, a gente consegue fazer das substâncias que nós temos em circulação no nosso organismo. Então, é muito comum a gente utilizar esses exames em alguns perfis de paciente para conseguir fazer essa titulação e manutenção desses medicamentos. Um amigo meu, dele internou esses dias e estava tomando, gente, esqueci o nome do medicamento, um anticonvulsivante. Aí ele me ligou, conversando muito mais, eles vão fazer titulação, vão olhar nível sérico do medicamento agora, para ver como é que tá, se aumentou muito ou diminuiu, porque ela ficou mais letárgica, não sei o quê. Eu falei, e aí, tá vendo? Como uma aula, ela tem aplicação na nossa prática clínica, vocês vão ver isso no cotidiano de vocês. Então, vamos lá. Aqui nós temos um gráfico representativo de nível sérico, onde o que a gente precisa entender aqui nesse modelo, que nós temos. Quando a gente encontra esse gráfico, nós temos, então, a nossa concentração no eixo e o tempo em outro eixo, e o que a gente vai preocupar aqui vai ser a nossa janela terapêutica, porque o que a janela terapêutica vai descrever para a gente? A minha concentração mínima para efeito desejado, o que isso quer dizer? Eu preciso dessa concentração mínima na minha corrente sanguínea, no meu plasma, para que ele gere efeito, e nós vamos ter lá a nossa concentração máxima, que essa concentração máxima para efeito desejado, ou mínima para efeito adverso, é onde a gente vai tentar trabalhar ao máximo. Então, a gente sempre vai tentar trabalhar como limite. Então, a gente sempre vai ver que os medicamentos, eles vão vir sempre com aquela dose mínima, dose máxima, aquela concentração máxima que pode utilizar daquele medicamento, e a partir dali, a gente sabe que o efeito adverso, ele pode ocorrer. Alguns medicamentos, essa janela terapêutica, ela é bem curta, então vocês vão ver que tem medicamentos que a dose, o controle dela é bem rigoroso, porque a janela terapêutica é muito curta, e outros podem ter uma janela terapêutica maior, mais ampla, então isso dá mais facilidade de trabalhar clinicamente. Por quê? Se eu tenho um medicamento que a concentração mínima para efeito desejado é 3,75, mas a minha máxima é 5,5, então quer dizer que eu tenho uma janela terapêutica muito pequena. Então, qualquer mudança na quantidade de medicamento, eu tenho efeito colateral, que vai ser comum com alguns medicamentos quando nós pensarmos lá nos nossos medicamentos neurológicos, tá? Mas, basicamente, o que a gente precisa lembrar desse conceito nós temos a nossa janela terapêutica, que é onde vamos trabalhar com aquela concentração. Então, ali,
nós vamos ter, com o tempo, ele vai gerar para a gente uma curva. Essa curva ela vai depender do nível, da via de administração e, principalmente, de como ela ocorreu para gerar essa concentração para a gente. Então, aqui nós temos uma curva, e essa curva vai apresentar para a gente algumas informações. A primeira delas é, ela começou no zero. Que isso? Eu, hein? Será que é a morte? Sai reto que eu tô forte. Então, aqui ela começou no zero, então eu sei que eu tenho uma concentração mínima para efeito, então ela vai subir a minha concentração aos poucos. Isso refere para mim que esse medicamento passou por um processo de absorção, muito provavelmente. Então, aqui, ele chegou na sua concentração mínima para efeito desejado. O que isso quer dizer? Até esse medicamento alcançar essa concentração, ele está gerando efeito sistêmico? Não, ele ainda não está gerando efeito. Ele vai começar a ter uma concentração para o efeito que eu espero a partir do momento que ele gera essa concentração mínima. A partir disso, ele vai continuar subindo a sua concentração até chegar no seu pico de efeito. Então, aqui é o pico onde eu vou encontrar aquela dose do medicamento, ele gerou aquele pico de efeito, aquele pico de concentração, e vocês vão ver nas bulas profissionais, né, que vai estar descrito para a gente que o medicamento chega em seu pico de efeito em 40 minutos, em seu pico de efeito em 2 horas. Então, ele vai estar descrito esse pico, quer dizer, uma dose daquele medicamento previamente titulada, ela vai chegar naquele pico de efeito em determinado momento. Então, depois disso, ela vai começar a cair a sua concentração, por quê? Se eu tomei aqui um comprimido de 1 grama, esse comprimido eu tomei aqui na 0 hora, ele vai tomar, ele vai chegar no seu pico de efeito e ele vai cair. Por quê? Eu não tomei um comprimido, então ele vai voltar e caindo o seu nível. Essa queda ela vai gerar a intensidade do efeito. Então, a intensidade ela vai ser aquele tempo, aquele pico de efeito que ele gerou, com a intensidade que aquele medicamento gerou. E a duração da ação vai ser o tempo que esse medicamento teve para iniciar o seu efeito e a duração que ele ficou. Aqui para a gente, no caso, 40 minutos. Tá? Mas esses medicamentos eles vão variando conforme a sua aplicabilidade. Então, é tanto que a gente consegue sentir isso clinicamente muito fácil. Se eu estou com uma dor de cabeça, eu tomo um medicamento para dor, a gente vai ver que daqui 20 minutos, 30 minutos, dependendo da apresentação farmacêutica e do fármaco, ele vai começar a ter o seu efeito, então ele vai começar a reduzir aquela dor. Depois de um tempo, você vai sentir que ele vai parar, ser só a dor de uma vez, e depois, daqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, aquela dor ela vai voltando aos poucos. É muito característico. É engraçado que, clinicamente, às vezes no hospital, é muito comum a gente encontrar isso em clínica cirúrgica. O paciente acabou de sair de uma cirurgia, ou está no pós-operatório imediato, passou um período, a gente administra um medicamento. Olha, fulano, estou fazendo uma dipirona, tá? Administra a dipirona, ele fala, ai, tá bom. Então, aí a dor vai passar. Aí dá 2 horas, ele chama falando assim, nossa, mas eu tô sentindo que tá voltando a latejar. Eu tô sentindo que tá voltando a dar uma pontada. Voltou a doer. Isso quer dizer o quê? Aquele medicamento ele está perdendo a sua intensidade de efeito e já está reduzindo a sua concentração, que gera efeito desejado. Não quer dizer que provavelmente está chegando a hora de fazer um novo medicamento para controle da dor desse paciente. Aqui, a nossa concentração, como a gente já conversou, quando eu penso nessa concentração enquanto via de administração. E qual vai ser a nossa principal visualização nesse caso? Que nós temos uma via onde a minha concentração já começa lá em cima, uma outra que a concentração começa aqui, mas ela tem um tempo de ação que ela já começa mais rápido, a outra que ela passa mais lentamente em uma concentração muito baixinha em um tempo, e a outra que ela começa em uma concentração média e ela vai gerando para a gente um platô, uma estabilização em um período de administração. Essas vias de administração, elas conseguem ser descritas muito facilmente. Por quê? Se eu tenho um medicamento em infusão contínua, e para quem não sabe o que é uma infusão contínua, todo mundo já deve ter ouvido, já recebeu um soro esquema, né? Aquele soro que coloca, vai lá, funciona, acesso periférico, e coloca um soro esquema, por exemplo.
Só que aquele soro-esquema, geralmente ele é para hidratar, você coloca algum medicamento, ele oferece, acabou, retira. Quando a gente faz uma administração contínua, por exemplo, um paciente está em uma terapia intensiva, com uma alteração hemodinâmica muito complexa, e ele está em um choque, por exemplo, ele está em um choque séptico. E a gente precisa oferecer medicamentos para bomba ejetora e medicamentos para aumentar essa motricidade cardíaca e medicamentos para auxiliar no meu processo vascular, para a gente conseguir manter esse coração circulando e mantendo uma efetividade de bomba cardíaca. Com isso, nós vamos colocar, por exemplo, lá uma dobutamina. Essa dobutamina, a gente vai colocar ela aqui, ela vai começar uma concentração, rapidamente uma concentração, já em nível sérico rápido, porque eu já comecei uma infusão por um tempo, então eu vou infundindo a mesma concentração o tempo inteiro, e esse medicamento ele vai gerando um platô. Daqui a um tempo, aí o paciente começa a melhorar hemodinamicamente, ele começa já a apresentar sinais de hipervolemia ou hiperdinamismo, aí vamos diminuir a infusão. Então, ao invés de colocar uma concentração de 1 micrograma quilo-hora, de 1 micrograma quilo-hora, a gente vai diminuir para 0,8, 0,7, 0,6 microgramas quilo-hora. Então, quando vai fazendo essa diminuição, qual que é a tendência desse nível plasmático? Ele vai reduzindo, mas mantém um platô. E por que ele vai manter isso? Porque a minha infusão ela é contínua, eu não paro de infundir, tá? Mas, se eu estou falando de uma infusão, que ela vai sendo feita, por exemplo, um bolos de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, ou um antibiótico de 8 em 8 horas, então como que ela vai ocorrer? Então, eu venho, vamos colocar de 2 em 2, que o meu gráfico vai facilitar. Então, eu venho aqui e administro um bolos, tá? Então, o bolos, ele subiu rapidamente, eu não fiz um bolos, eu não infundi de uma vez só. Então, o meu tempo, a minha concentração, subiu. O que vai acontecer agora? O meu medicamento vai caindo. Quando chegou em 2 horas, o que ele vai acontecer? Eu não vou administrar uma outra dose? Ele subiu. Ele vai voltar. Então, ele vai gerar para a gente uma curva a cada hora de administração, tá? E isso também vai acontecendo em todas as curvas de infusão, por exemplo, VO. Então, eu vou tomar um medicamento de 4 em 4 horas. Então, eu tomei um medicamento oral, ele veio... não muito, né? Não vai demorar 1 hora, não. Peraí. Então, ele subiu... Chegou no seu pico de efeito, caiu, deu 4 horas, eu vou administrar de novo. Então, subiu, e ele vai gerando uma curvinha, uma montanha russa para a gente. Uai, professor, mas por que ele já começou nessa concentração alta? Porque aqui eu tenho medicamento em circulação. Então, eu estou fazendo doses de administração de dosagem doses de manutenção nesse paciente para manter o meu nível plasmático em uma janela terapêutica, tá? Então, esse medicamento ele não vai cair. Ah, professor, mas o paciente ele estava aqui e ele foi fazer um exame e nós pulamos esse medicamento de 1 hora e ele ficou 3 horas lá fazendo o medicamento. 3 horas fazendo o exame e não voltou para a gente. O que vai acontecer com essa dose? Ela vai cair dessa concentração até uma nova administração. Porque isso para antibiótico terapia é muito complexo e a gente não quer que isso aconteça. Porque a partir do momento que eu perco essa janela terapêutica, eu perco a concentração do antibiótico no sítio de ação. E que para a gente vai ser a nossa bactéria, o vírus, o fungo, independente do micro-organismo. Então, ele vai reduzir a minha concentração. Redução de concentração, eu paro de ter efetividade naquele local. Por isso que é tão importante esse processo de manejo para a gente. E aqui é a mesma questão, como eu comentei para vocês, que é as minhas vias de administração. Então, eu faço a minha administração, esse medicamento ele vai subindo para a minha faixa terapêutica. O tempo de meia-vida nós já conversamos, que é aquele tempo de metabolização de 50% do fármaco, ou também conhecido como tempo de eliminação de 50% dessa droga da nossa via de distribuição, e nós chegamos, então, no nosso processo que é.
Porque determinado fármaco ele vai afetar para a gente uma função cardíaca, mas ele pode também gerar uma alteração na função respiratória, gerar uma alteração em algum outro sítio que eu não esperava, gerar uma vasodilatação muito complexa ou muito acentuada. Porque um ciprofloxacino, ele mata efetivamente uma bactéria, ou ele pode não ter efetividade em outra, ou ele pode ter uma efetividade grande em bactéria, mas ele pode gerar alguma outra alteração. Mas por que alguns fármacos eles vão elevar a EPA e outros eles vão reduzir? Então, como que eu vou pensar em identificar esses processos? Porque nós sabemos que os nossos fármacos eles são gerados e eles vão gerar um processo de efetividade a partir do momento que eu tenho uma interação fármaco-receptor. A maioria dos fármacos, gente, eles vão ter o seu efeito desejado, que é aquele efeito terapêutico, que é o que eu quero que ocorra no meu paciente, através de uma interação seletiva com moléculas-alvo. E em muitos casos, essa seletividade da ligação do fármaco a determinados receptores, ele também vai estabelecer aqueles efeitos indesejáveis de um fármaco, como também essa interação do fármaco com algum outro receptor que não é o ideal, que não é aquele receptor-alvo que a gente espera que ele vá gerar aquela resposta, e ele pode gerar uma interação. O que é muito comum, muitas vezes. Alguns pacientes, olha, eu tomo determinado medicamento, ele gera para mim muita tosse, então eu fico tossindo muito. Ah, eu não posso tomar esse medicamento porque quando eu tomo eu tenho prurido, então eu tenho muita coceira no meu corpo. Olha, se eu tomo aquele determinado medicamento, eu tenho muita cefaleia. Eu sou assim, tá? Se eu tomo tem alguns corticoides, budesonida, se eu faço, administro budesonida nasal, é fazer minha cabeça quase estoura de tanta dor, tá? Então, cada paciente ele vai tendo uma resposta diferente a determinados fármacos. Proteínas-alvo são aquelas proteínas para ligação do fármaco. E essas proteínas, elas são variadas. A gente pode ter enquanto enzimas, enquanto moléculas transportadoras, canais de íons e os receptores. A partir desse processo que o nosso medicamento ele vai gerar efetividade. Então, sempre que vocês pegarem uma bula, vocês vão lá descrito no processo de farmacodinâmica e a farmacocinética, vai estar descrito farmacodinâmica, interação, qual é o receptor que aquele fármaco ele gera interação para gerar a sua resposta. Tá? Então, aqui a gente consegue observar, por exemplo, para ativação de uma enzima, nós temos o nosso substrato endógeno. O que isso quer dizer? O nosso estimulador de um receptor que é endógeno, ele é todo bonitinho, ele é pensado, ele é pensado com formato e estruturado da forma exata para encaixar em um receptor exato, tá? O que esse fármaco vai fazer? O fármaco ele vai imitar, ele vai ser um análogo daquele processo para fazer uma resposta naquele manejo. Tá? Então, esse fármaco ele vai gerar como se fosse um substrato falso e ele pode inibir aquela resposta. Outra questão são as moléculas endógenas, que elas podem gerar a resposta, por exemplo, em moléculas transportadoras. Então, o fármaco ele pode bloquear esse sistema de transporte. Então, uma molécula ela pode estar fazendo esse processo de transporte entre as minhas membranas, através da membrana das moléculas carreadores, gerando resposta, por exemplo, elétrica naquele tecido e gerando uma resposta, por exemplo, à dor, gerando uma resposta elétrica de estimulação cardíaca. Então, esse medicamento ele vai bloquear esse sistema de transporte. Se eu tenho um sistema de transporte de moléculas transportadoras bloqueados, eu não vou ter a passagem ou o transporte do intra para o extracelular. E a mesma coisa serão os nossos canais de íons. Os nossos canais de íons, o medicamento, basicamente, ele vai modular aquele canal e, com isso, ele vai parar de ter entrada e saída de íons. Então, eu posso ter acúmulo desse íons ou eu posso ter a falta desse íons intracelular. E as questões são os nossos receptores, tá? Que vai ser o mais clássico dos nossos medicamentos. Então, são aqueles receptores onde eu terei medicamentos que eles podem ser agonistas ou antagonistas para gerar resposta daquele medicamento, dependendo do que eu quero enquanto seu efeito desejado. Todo medicamento, ele tem o seu efeito desejado, ele é pensado para aquilo. Olha, se eu estou com febre, eu quero que o medicamento, o efeito desejado desse medicamento é que ele pare a febre desse menino. Então, qual que é a resposta, o efeito terapêutico que é esperado desse medicamento? Redução da febre, redução da hipertermia, o antipirético.
Então, o medicamento ele vai gerar esse manejo a partir da especificidade que é gerada por esse fármaco. O fármaco, gente, o que nós temos especificamente no nosso organismo, ele é todo particular. Então, eu tenho o meu receptor, idealmente com o meu sítio que vai ativar esse receptor. Isso dentro do meu organismo, obviamente, tá? Mas essa especificidade do fármaco nem sempre ela vai ser 100%. Essa especificidade ela não vai ser total. E por esse efeito, a gente consegue perceber alguns efeitos colaterais. Como vocês podem observar aqui, todos esses receptores que estão sendo expressados por essa molécula, ele tem aqui todo o seu processo de conexão. Então, a gente consegue observar que, mesmo eu tendo uma sopa de estimuladores aqui, mas no final das contas, cada um entra exatamente onde é o meu receptor, porque o meu processo endógeno ele vai gerar essa especificidade. Mas os meus fármacos, eu tenho essa especificidade enquanto 100%? Não. Então, aqui a gente consegue observar que nós temos uma gama de medicamentos, a molécula do medicamento, ela está disponível lá para gerar essa interação com o receptor, mas aqui a gente consegue observar, opa, que maravilha, se conectou direitinho ao que eu queria, mas não foi tão assim não. Então, eu tenho algumas moléculas desse medicamento que estão gerando resposta em outro receptor, tá? E isso é comum da gente encontrar. E isso faz parte dos medicamentos. É tanto que todo medicamento que você pegar a bula mais uma vez, lá vai estar descrito todo o efeito colateral que você espera que aquele fármaco que ele pode apresentar, na verdade. Eu não sei se... não contei para vocês, não. Toda disciplina eu conto isso, de farmacologia. Uma vez, gente, eu acho que isso eu contei. Eu já falei para vocês que eu tenho mania de tomar tudo que eu dou para paciente, tudo que eu vou administrar, que eu tenho a possibilidade de tomar, eu experimento para saber o quê? O gosto. Eu trabalho com criança, minha especialização, a minha residência foi em pediatria, eu fiz MBA voltado para pediatria, eu faço mestrado em pediatria e o doutorado ele vai seguir a mesma linha. Então, pediatria, se eu falo para o menino que é doce, ele toma e não é doce, ele xinga, ele vai falar que eu menti para ele. E eu não passo de mentiroso, não. Então, o que eu faço, eu experimento tudo. Que aí eu falo, é ruim, tá? Não toma não que é ruim. Ou você vai tomar, é ruim, mas o tio tá te falando que é ruim, depois te dou água. Então, resolvido o problema. Eu experimento tudo. E uma bela vez, eu era acadêmico ainda, sei lá, há uns 70 anos atrás, eu fui convidado, na verdade, estava acadêmico, a gente faz umas coisas meio loucas, né? Eu fui convidado, na verdade, convidado não, fiquei sabendo que estava tendo uma pesquisa em fase 3, fase 4, 3 ou 4, não sei a fase que é, não. Em fase final de teste já clínico de um novo fármaco. E a indústria farmacêutica, eles estavam buscando voluntários, teoricamente, para participar desse processo. E se eles tinham que ser homens, que é o que a fase clínica exige, né? Tinham que ser homens de 18 anos até 25 anos para poder participar do processo e tudo mais. Ele iria ficar internado por um final de semana. Tinha todo descrito lá como que aconteceu o manejo. Só que, se você participar, você ganhava, acho que era R$300 na época. Eu falei, o quê? O final de semana que eu vou ficar em casa dormindo, eu vou ganhar dinheiro, vou para lá. Aí o pessoal falou assim, John, mas você é doido? É um medicamento que tá testando. Eu falei, menino, larga de ser besta. Eu no carnaval bebo catuaba por aí, que o povo pega naquele isopor podre, que deve ter até rato andando aqui. Você acha que eu vou morrer por causa de remédio dentro de um hospital? Me ajuda aí. Ganha R$300 e ainda vamos embora. Aí eu fui participar da pesquisa. Chegou lá, era tudo, obviamente, né, tudo extremamente organizado, e era um estudo que ele era duplo cego. Então, para quem não sabe, estudo randomizado, ele era randomizado, duplo cego, então essa randomização em duplo cego, ele permite que quem vai administrar, na verdade não é que ele permite, a efetividade dele, o objetivo dele é esse, que quem toma o medicamento e quem administra ou quem está conduzindo a pesquisa não sabe quem é. Essa randomização, esse processo de duplo cego, ele pode acontecer de várias formas, mas eu não vou entrar nisso. Isso aí é aula de metodologia, isso aí é com outra pessoa que vocês vão ter, ou não tem, né?
Então, como que aconteceu? Cheguei lá bonitinho, eu recebi um número, esse número foi para o sorteio lá do processo de randomização, que é tudo eletrônico, saiu o meu código, e esse código é o que eu recebi uma caixa, e o enfermeiro e o médico que conduziu uma pesquisa chegava lá, olha, fulano, seu número é esse, tá aqui o seu medicamento desse horário. Então, como que funcionava? Qual que é a ideia disso? Cada grupo de homens, né, que estavam internados, eu fiquei lá um final de semana, ele recebia um perfil de medicamento. Um recebia placebo, outro recebia uma dose X, outro recebia uma dose Y, tá? O que eles queriam com esse processo? Tanto testar o que nós teríamos de dose enquanto nível sérico desse medicamento no período, quanto saber a resposta de cada indivíduo comparado com aquilo. E, além disso, será que esse fármaco ele tem realmente uma especificidade alta ou não tão alta? O que ele pode gerar de efeito adverso? Então, estava eu lá no meio, né? Aí eu fui, tomei, como que funcionava? Você toma, ele coleta o seu nível sérico agora, você toma o medicamento, depois disso, dá 5 minutos, ele coleta seu sangue de novo, 10 minutos de novo, 15 minutos de novo, 30 minutos, 40, 1 hora, 2 horas, 3 horas, depois 5 horas. Então, é um processo extremamente quantificado. Por quê? O que ele quer saber disso? A partir do momento que eu tomei o medicamento, é a nossa curva, é o nosso nível sérico. Quanto tempo que esse medicamento demorou nesse paciente para chegar em tanto? Quanto que ele demorou para chegar em tanto? Porque é essa descrição de nível sérico que vai gerando resposta para a gente depois, tá? Então, a gente foi lá, tomei o medicamento. Então, eu não tive nada. Fiquei lá bonitinho, comi, dormi, bebi, fiquei lá maravilhoso durante o final de semana inteiro. Mas teve gente que passou muito mal. Teve gente que teve muita cefaleia, tontura, vômito, teve desmaio, que são as síncopes, né? Teve paciente que teve taquicardia com isso. Aí, quando terminou tudo, eu falei assim, olha, gente, eu dei sorte, porque aquele povo que tomou aquele medicamento lá, que tomou aquela dose, mas eles tiveram muita reação, eu não tive nada, acho que o meu foi placebo. E realmente depois foi placebo, porque depois abre a cegagem da pesquisa que a gente fala, né? Então, realmente não era placebo. Mas esse processo, o que ele gerou para a gente? Esses pacientes com uma dose maior, muito provavelmente, eles tiveram um estímulo desses receptores com um fármaco e um receptor que não era o que eu queria, tá? E isso, obviamente, ele gera uma resposta no meu organismo. Tudo que eu tomo, tudo que eu recebo, ele vai gerar efetividade. E essa ativação do receptor, gente, basicamente, ativar esse receptor é aquela capacidade da molécula que está ligando desencadear uma resposta tecidual. Os meus medicamentos, eles vão ter uma resposta tecidual. E isso, obviamente, ele vai gerar muito por uma afinidade, pela tendência de ativar aquele receptor. Então, eu posso ter dentro desse processo, dentro dessa resposta, um agonista ou um antagonista. Então, o antagonista, quando ele se liga, essa molécula se liga a esse receptor, ela vai gerar uma resposta tecidual. Quando eu tenho um antagonista, o antagonista se conecta nesse receptor, mas ele não gera resposta tecidual. Mas, lembrando que essa é a resposta, o efeito terapêutico que eu posso estar querendo desse medicamento. Tá? Então, o antagonista não quer dizer que ele não é um medicamento ou que ele não gera resposta clínica. Ele gera. A resposta clínica que eu quero é que ele pare de ter aquela resposta tecidual. Por exemplo, eu posso ter alguns medicamentos, alguns analgésicos que vão cortar essa resposta celular, essa resposta tecidual naquele tecido. Então, é isso que eu quero enquanto resposta desse processo de ativação. Então, a minha ativação do receptor, ela pode acontecer de algumas formas, tá? Então, a minha atividade intrínseca, ela vai acontecer. Se eu tenho lá o meu sítio de receptor, o meu agonista natural, então quer dizer, a molécula que o meu próprio organismo criou, e aqui para o meu receptor, ela é exatamente a mesma. Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho um agonista lá no meu organismo, ele se conecta naquele receptor, ele vai me gerar resposta biológica, tá? Por que ele vai me gerar resposta biológica? Porque ele está se conectando exatamente naquele receptor para o qual ele foi criado. Mas nós podemos ter o nosso agonista modificado, que vai ser um medicamento que ele vai gerar também uma resposta biológica? Já vai, mas a afinidade dele é de 100%?
Não, ele vai gerar uma resposta, tá? Ele vai gerar resposta biológica, mas aqui nós conseguimos perceber que ele não tem afinidade de 100%, porque já que ele não é um agonista natural. Mas nós teremos aqui o nosso antagonista. O antagonista, ele gera resposta naquele tecido? Não. Ele se conecta naquele receptor, mas ele vai gerar um bloqueio da resposta biológica. E como a gente sabe, é isso que eu espero que ele faça, tá? Mais uma vez, o antagonista não quer dizer que ele não gere efeito, ele gera, mas é o efeito que eu quero de bloqueio daquela resposta biológica. Essa ativação desse receptor, ela vai acontecer, gente, em vários tipos de receptores e em vários formatos. Eu posso ter essa ativação de receptor através de hormônios, através de neurotransmissores, através de moléculas de droga, através de moléculas de drogas que são utilizadas no nosso dia a dia como drogas ilícitas e drogas lícitas. Então, todo o nosso manejo, toda a nossa ativação de receptor, ela vai ter o ativador adequada, ela vai ter a molécula adequada para gerar resposta. O que eu quero dessa conexão? Eu quero que a minha junção fármaco-receptor gere resposta tecidual. Tá? E essa resposta tecidual pode ser tanto por ativação ou quanto por inativação, por bloqueio desse processo. Mas é importante saber se determinado fármaco ativa ou inibe seu alvo e qual a intensidade quando ligado a esse receptor. Isso é importante para a gente perceber, porque alguns medicamentos, eles podem fazer uma conexão, eles podem fazer uma aderência nesse receptor tão forte que eu não vou conseguir deslocar mais desse tecido. E isso vai ser importante, por exemplo, quando eu penso em antiagregante plaquetário, que eu sei que os meus antiagregantes plaquetários, eles fazem uma adesão a COX, e essa adesão, ela não solta mais, eu só vou ter uma nova ativação quando eu tiver uma nova plaqueta no meu organismo. É tanto que meu paciente atualmente não, né? O paciente que vai fazer um processo cirúrgico, ele tem que ter inibido, ele tem que suspender esses antiagregantes plaquetários anteriormente ao processo cirúrgico. Por quê? A partir do momento que eu tenho essa ligação, em alguns casos, ela não se desconecta mais. Então, os nossos agonistas, quando uma molécula se liga a esse receptor e ativa, como a gente já conversou, gerando uma resposta fisiológica, o seu nome é agonista. Esse agonista pode ser integral, então ele se liga ao alvo e ativa até o grau máximo possível. Ele pode ser um agonista um pouco mais fraco, um agonista parcial, que vai produzir uma resposta, mas não é uma resposta máxima, não é como um agonista intrínseco que gera aquela resposta máxima daquele receptor, mas ele gera uma resposta naquele tecido, mínima que seja. Mas nós temos também os nossos antagonistas. Os antagonistas, eles serão os fármacos que se ligam a um receptor sem causar sua ativação, e com isso impede que um agonista vai se ligar a esse mesmo receptor. Então, quando eu tenho um agonista, e eu vou voltar naquela mesma explicação, eu tenho que achar outra explicação para isso, gente, mas até hoje eu não consegui pensar isso. Se eu tenho uma pizza e um hambúrguer, eu vou ter que morder um ou outro. E o meu receptor do mesmo jeito. Se o meu receptor tem um agonista colado, será que o meu tem um antagonista aderido? Será que o meu agonista consegue se ligar ali? Nesse momento, não, porque ele está ocupado. Então, não posso ocupar aquele local nesse momento. Os antagonistas competitivos, então, serão aqueles fármacos que vão bloquear diretamente o sítio de ligação daquele agonista fisiológico. Então, ele vai lá, adere, ele vai competir pelo agonista fisiológico naquele receptor. Se eu vou fazer essa competição pelo agonista, o que eu vou fazer? Reduzir resposta desse organismo. E a gente vai ver isso lá nos nossos neurofármacos, lá a última classe que nós vamos estudar nesse semestre. Mas ainda, nós teremos esses agonistas que podem ser reversíveis e irreversíveis. Então, o que serão os nossos agonistas reversíveis? Agonista reversível, ele vai fazer esse processo de ligação. Então, ele se conecta e desconecta. Eu tenho uma conexão do agonista, ele vai suspender efeito naquele tecido, mas quando essa concentração de agonista aumenta naquele local, o que vai acontecer? Ele vai se desconectar e eu vou ter, por afinidade, uma conexão do agonista.
Eu tendo uma conexão do agonista naquele tecido, ele gera resposta tecidual. A partir do momento que eu tenho um antagonista aderido àquele receptor, eu não tenho. Então, ele fica ali fazendo o processo de competição. Ele se conecta, solta, vai ser metabolizado, chega mais um novo, se conecta. Então, ele vai fazendo esse processo de ser reversível. Ele gerou o seu efeito, vai ser metabolizado e vai embora. Já o nosso antagonista irreversível, é aquele antagonista que vai aderir a esse receptor e ele não solta. A partir do momento que eu tenho essa aderência, aquele receptor ele está bloqueado, tá? Então, ele não solta, ele não vai se desprender para que um agonista ative aquele receptor, como é o caso de alguns antiagregantes plaquetários, tá? Anticoagulante, que eu sei que ele vai aderir àquele tecido e acabou. Quando que eu vou voltar a ter uma nova resposta de cascata de coagulação e ativação plaquetária ativa naquele paciente? Quando a minha plaqueta for metabolizada, a plaqueta for eliminada do meu organismo e eu estiver nova plaqueta lá no meu organismo. E isso vai depender do meu ciclo hematopoético. Tá? Então, olha aí a disciplina de vocês lá de hematologia e imunologia voltando. Então, entender esse processo antagonista, eu preciso perceber, porque clinicamente, se o meu paciente toma um anticoagulante, um antiagregante plaquetário, está tomando um medicamento da classe que vai inibir resposta de adesão plaquetária, cascata de coagulação, eu preciso suspender esse medicamento, então o profissional vai suspender esse medicamento antes dele fazer o processo cirúrgico. Por quê? Ele precisa que essas plaquetas que estão com esse antagonista aderido, que vão precisar morrer, que a minha medula faça o processo de hematopoiese, lá mieloblástico, linfoblástico, toda a cadeia de construção, libere células maduras, libere plaquetas novas no meu organismo. Por quê? Essas plaquetas novas, elas não estarão inibidas, então eu tenho meu processo retornando clínico no meu paciente. Olha que legal, gente, a farmacologia é bem interessante, né? Então, a nossa farmacodinâmica, basicamente, é a ação das drogas não relacionadas com esses receptores, o que também pode ocorrer, tá? Então, poucas drogas, elas vão atuar por alguns outros mecanismos. A gente sabe que não são todas as drogas que vão utilizar essa conexão fármaco-receptor. Vocês vão ver que nós vamos passar somente por duas classes nessa disciplina, que serão os nossos antiácidos, que basicamente o meu antiácido, sabe aquela feijoada? Fui num pagode, clandestino não, tá, gente? Na época que não tinha Covid. Fui no pagode, cheguei lá, um pagodinho sempre tem uma feijoada maravilhosa da tia Joana que fez, aquela feijoada cheia de pé de porco, aquela orelha de porco bem gostosa. Aí você vai lá e come, dança um pagodinho, toma uma cervejinha, vai para sua casa. Chega na sua casa, que azia. Então, o que você vai fazer? Tomar um bom e velho medicamento, que eu não vou falar o nome, que eu não vou fazer propaganda para os outros ganhar dinheiro nas minhas costas. Então, você vai tomar um antiácido. Qual que é a ideia desse antiácido? Neutralizar ácido clorídrico. Eu tenho interação entre o fármaco e o meu receptor corporal com o antiácido, não. Ele vai fazer a neutralização com o ácido. Então, eu vou tomar um medicamento que ele é básico para controlar esse ácido no meu intestino. E a mesma lógica vai ser dos diuréticos osmóticos, quando a gente for pensar lá nos nossos diuréticos, principalmente para controle, que eles vão ter extrema efetividade lá no meu controle de pressão arterial, por exemplo, tá? Que nós vamos ver que esses diuréticos, a função deles não é se ligar a um receptor específico. Eu não vou ligar a uma COX, eu não vou me ligar a um tipo de hepatócito específico, nada disso, tá? A única função que ele vai ter vai ser aumentar a osmolaridade. Então, nesses casos, nós iremos trabalhar com medicamentos que alteraram concentração. Então, o meio mais concentrado para um meio menos concentrado através de osmolaridade, tá? Então, são poucos casos, não são muitas drogas que fazem parte, em sua grande maioria, os nossos fármacos, eles terão essa relação de interação fármaco-receptor. É tanto que a nossa farmacodinâmica, a sua construção teórica, ela sempre vai ser em cima desse processo de administração de fármaco, droga, receptor, tá? Mas, obviamente, gente, como a gente já conversou em alguns momentos, a gente vai falar disso agora mais especificamente, existem variáveis que vão afetar a ação dessas drogas,
tá? Algumas delas podem ser a posologia, a via de administração, a interação entre droga e alimentação, a interação entre drogas, a idade, peso corporal, o sexo, características étnicas e genéticas desse paciente também podem gerar efetividade, podem gerar, afetar essa ação da droga no nosso organismo, algumas doenças específicas também e psicológicas. Todas essas questões, elas serão variáveis importantes quando se pensa o medicamento de um paciente. Isso, teoricamente, gente, é muito bonitinho, né? Parece, nossa, mas são muitas variáveis que gerarão resposta no paciente, e lá, quando eu formar, eu tenho que pensar em todas elas e como isso vai acontecer. Obviamente, gente, a gente sabe de tudo? Não, tá? E isso é a primeira coisa que eu gosto de deixar claro. Eu posso ser o melhor profissional do mundo, eu não vou saber tudo de farmacologia, tudo dos fármacos que serão administrados, tá? Quem que vai saber tudo? A bula. A bula daquele medicamento é que vai trazer as respostas dele. Então, não é vergonha, e eu gosto de deixar isso muito claro, que não é vergonha você... Deixa eu meu computador descarregar. Não é vergonha você não saber sobre aquele medicamento, tá? Nem que seja o mínimo. Mas é vergonha você fazer ou administrar ou dar alguma orientação sem saber realmente a efetividade daquela informação. Se você não sabe, é muito fácil. É você ter um livro de cabeceira, livro no seu consultório, livro durante o seu plantão para você buscar essas informações. Usualmente, os profissionais que trabalham em determinadas áreas específicas, eles vão construindo, obviamente, expertise naqueles medicamentos daquela área. Então, se você é da oncologia, por exemplo, você vai conseguir saber, obviamente, uma gama muito maior referente aos nossos quimioterápicos do que você vai saber em grande quantidade e, na maioria das vezes, os nossos cardiotônicos. Então, a clínica que você trabalha, ela vai dizendo muito do seu dia a dia. Então, aquele profissional que trabalha especificamente em quimioterapia, ele vai saber muito mais de farmacologia daqueles quimioterápicos, do que os outros profissionais que não trabalham com quimioterapia. Obviamente, gente, só um minuto. Uma das variáveis que afetam essa ação das drogas vai ser a nossa posologia. E a posologia, basicamente, ela se refere à frequência, tamanho e número de doses que serão administradas. E essa dose é a quantidade administrada em cada vez. Se a quantidade for pequena demais, ou a administração raramente, não há ação farmacológica. Por que não vai ter ação? Pois ela não vai atingir aquela concentração que a gente já conversou sobre ela. Essa concentração, esse nível plasmático, gente, ele precisa chegar lá na minha célula-alvo para gerar efeito. Então, se eu tenho uma quantidade administrada inadequadamente ou uma dose inadequada, por exemplo, por quilo de paciente, muito provavelmente esse medicamento não vai ter efetividade. Se a quantidade for muito grande, ao contrário da pequenininha que não vai fazer efeito, eu posso ter uma ação exacerbada. Então, a administração administrada excessivamente por uma falha técnica ou porque o paciente realmente não sabia ou ele não conseguia entender o que foi descrito, obviamente isso pode gerar uma intoxicação. Eu tive um paciente uma vez no transplante renal. A paciente foi lá, ela foi no ambulatório, prescreveram para ela que ela precisava tomar um antibiótico, ela uma amoxicilina com clavulanato. Ela tinha que tomar essa amoxa de 12 em 12 horas. Transplante renal, clearance renal um pouco mais reduzido, dose mais concentrada, dose muito controlada, foi feito de 12 em 12 horas, 2 comprimidos, tá? Aí o que ela entendeu? Que ela não sabia ler muito bem. Ela morava mais o marido que também não sabia ler muito bem. Só que quando explicou, orientou ela, o médico prescreveu e entregou para ela a prescrição. Ela foi lá na farmácia, comprou o medicamento e foi para casa. Ao invés de ela tomar de 12 em 12 horas 2 medicamentos,
Ela tomou de 12 em 12 horas 6 medicamentos, 6 comprimidos. Ela acabou com a cartela em 2 dias. Aí ela chegou lá no hospital com uma intoxicação absurda, assim, toda hiperemiada, com prurido difuso no organismo, extremamente nauseosa, e todo mundo sem entender isso, né? Falando assim, gente, mas o que aconteceu com essa mulher? Mas você está tomando alguma coisa? Estou tomando esse remédio aqui que me deram ontem lá, mas cadê o resto do medicamento? Mas como que você está tomando? Estou tomando 6 comprimidos, como ele mandou aqui. Eu falei assim, não, mas não é isso não, tá errado. Foram fazer dosagem do medicamento e a dosagem estava extremamente alta. Por quê? O paciente tomou o medicamento inadequadamente. Parece uma coisa meio idiota, gente, mas é idiota para gente que consegue ler, consegue entender e tem um raciocínio muito, a maioria, né? Tem um raciocínio muito rápido para isso. Mas isso não é o comum. Se você chegar para minha avó hoje e dar para ela 4 comprimidos, se a avó aumentou a dose hoje, ela vai tomar. E se você deixar para ela, toma um, toma o outro, para ela não vai fazer muita diferença. E, obviamente, essa intoxicação ela vai ser muito grave, ela vai ser muito severa, obviamente, em determinados tipos de paciente. Temos que lembrar, gente, que o medicamento ele tem uma dose contínua, ele tem uma dose específica, obviamente, para ser administrado. Então, essa dose ela precisa exatamente ser controlada. A gente não pode administrar medicamentos, a gente não pode oferecer medicamento que seja uma dose maior daquilo que é necessário. E outra coisa, gente, também é a menor, tá? Outro exemplo, clinicamente, foi uma vez, John de plantão, as coisas sempre aconteciam comigo. Foi fazer um clister no paciente, tá? O clister, gente, para quem não sabe, é uma lavagem intestinal. Essa lavagem é feita com um medicamento e ela tem um volume. A concentração dele não vai variar para a gente em tanto grande quantidade. Por quê? A ideia desse medicamento é fazer umectação intestinal. O que isso quer dizer? Eu administro o medicamento por via retal. Esse medicamento ele vai ser feito por gotejamento, então ele vai entrar no intestino, entre as fezes e o intestino. Eu quero que esse medicamento entre, deixe mais viscoso aquela parede e com isso esse paciente consiga eliminar o cocô. Tá? Só que essa concentração ela vai ser igual, independente do tamanho do paciente, porque é uma concentração que eu não vou ter absorção em grande quantidade no meu organismo, e a ideia dele é fazer umectação. Então, é uma classe de fármacos que eu não estou falando que eu vou ter interação fármaco-receptor. Não é essa a minha efetividade. A minha efetividade é a umectação intestinal. Só que eu tenho uma dose, uma quantidade por quilo para fazer nesse paciente. Por quê? Se eu faço uma quantidade muito pequena, eu não atinjo o efeito que eu espero, o efeito terapêutico daquele medicamento ou daquela técnica, né? Então, a dose para pediatria são 10 ml por quilo, máximo 300 ml. Então, a dose que você chega máximo em pediatria é 300 ml, mas você faz 10 ml por quilo. Então, se você tem um menino de 5 quilos, se é 10 ml por quilo, 50 ml. Aí você faz a administração, essa dose pode ser dobrada, na verdade você pode repetir o procedimento, mas a infusão é essa. Só que, chegou lá, a médica foi prescreveu para ele, o menino tinha uns 15 quilos, 16 quilos, tá? Ela foi prescreveu 20 ml. Aí a técnica veio e falou assim, John, eu tô achando que essa médica prescreveu errado. Eu falei, por quê? Olha aqui, ela prescreveu um clister 20 ml, olha o tamanho desse menino, não vai fazer diferença, não. Eu falei, mas não, ela prescreveu errado, deixa eu ir lá. Aí eu fui lá e falei, ô fulana, tudo bem? Como é que você tá, menina? Como foi o dia que... dá uma conferida nessa dose, porque a dose são 10 ml por quilo, você prescreveu 20 ml. Aí ela falou assim, nossa, John, mas mas vai dar quanto? Não, mas eu não posso fazer isso tudo, não. É que senão o menino vai ter um edema pulmonar. Eu falei assim, meu bem, você sabe que medicamento é esse? Você sabe o que você está fazendo? Aí ela, não, eu nunca fiz isso. Eu vi aqui escrito que era isso, mas eu achei uma dose muito grande, então estou fazendo só 20 ml. Eu falei, vem cá comigo, meu bem, para você ver. Fui, peguei ela, falei, coloquei o volume lá na minha ampola, coloquei para gotejar. Ela, John, efeito retal, eu não sabia. Eu falei, pois é, menina, não absorve não, boba.
Você vai fazer umectação, só para não fazer cocô. Pode ficar tranquilo que não vai ter edema pulmonar nenhum. Então, isso são informações que parece que é uma coisa engraçada para quem sabe o que é o procedimento, mas se eu faço uma dose menor, mesmo que eu não tenha interação entre fármaco e receptor, ele ainda não vai gerar o efeito esperado para aquele medicamento. Outra questão, como a gente já conversou, é a via de administração. A gente vem falando de vias de administração muito fortemente durante esse início da disciplina. A gente vai falar basicamente isso o resto da nossa matéria, porque a via de administração ela traz grande impacto, ela vai trazer um grande processo, principalmente porque influenciam a absorção e a distribuição do medicamento. Como a gente sabe, cada via de administração ela vai gerando resposta de absorção e a distribuição de maneiras diferentes. Então, a gente precisa ficar ciente desse processo. Outra questão, que era um conteúdo que tinha na disciplina antigamente, que era o processo de interação medicamentosa e toxicidade. Hoje em dia a gente não tem esse material, esse conteúdo mais no livro de vocês, mas é um conteúdo muito legal, que é um conteúdo onde a gente entende um pouquinho sobre essas interações. Mas ela vai afetar também o processo de ação das drogas. Por quê? A minha interação entre droga e alimento, ela é até comum no nosso dia a dia, né? Antigamente, o que os pais falavam, né? Que a gente não podia tomar remédio de barriga vazia. Ou se não, falava assim, não, você não pode tomar nunca remédio com leite, você não pode passar longe disso. Então, tinha algumas coisas, tem alguns ditados populares que alguns fazem sentido, outros nem tanto. Tá? Mas no nosso processo de absorção, essa interação droga-alimento, ela pode gerar alteração, tá? No meu processo de absorção. A primeira delas é pela alteração do pH. Após a nossa alimentação, o pH do estômago, de 1,5 desse estômago, ele vai se elevar. Então, quer dizer que o meu pH, que era extremamente ácido, ele vai subir um pouquinho para 3. Mas por que ele subiu? Eu tinha o meio, meu estômago, com ácido, e ele estava extremamente ácido. Eu coloquei uma comida, então ela vai ter um pH neutro, básico, mais ácido, depende do alimento que eu tomei. O que vai acontecer com esse pH ácido? Ele vai subir. Por quê? Eu coloquei medicamentos, eu coloquei alimentos que são de controle de acidez ou que são de pHs diferentes daquele do meu intestino. E, obviamente, eles podem afetar a desintegração das cápsulas, das dragens ou dos comprimidos, e com isso eu vou gerar uma redução, reduzir o tempo, obviamente, da absorção do princípio ativo. Um exemplo disso é a redução da dissolução do comprimido de eritromicina. E, por outro lado, a fenitoína ela vai se desintegrar-se mais facilmente com essa alcalinização do pH gástrico. É tanto que alguns medicamentos, a gente sempre vai ver que a orientação faça administração, ou tome o medicamento depois de comer, ou não tome o medicamento de barriga cheia, sempre tome de barriga vazia, por quê? Esses medicamentos eles podem gerar essa interação, como a gente já viu lá na farmacocinética. Outra questão é a velocidade do esvaziamento gástrico. Então, a composição da dieta, por exemplo, ela vai influenciar no tempo de permanência nesse fármaco no trato digestivo. Então, aquelas refeições mais sólidas, mais ácidas, mais gordurosas, elas tendem a retardar o esvaziamento gástrico. E isso a gente consegue perceber por uma questão muito do nosso dia a dia. Se você come uma coxinha lá da Vila Árabe, cheia de catupiry, enorme, e manda uma Coca-Cola zero, porque você comeu uma coxinha cheia de gordura, então a Coca-Cola tem que ser zero, né? A gente tem que ter limite na vida, equilíbrio. Então, foi lá comer uma coxinha de 1 quilo e uma coquinha lata de zero. Se eu tomei isso, esse alimento, ele além de ser pesado, super proteico, pela quantidade de frango que vai vir em 1 quilo de coxinha, eu vou ficar com isso muito ocupando o meu espaço muito tenso. É tanto que você come. Pessoas tradicionais brasileiras e normais, elas tendem a ficar um bom tempo cheias, e quando chegar daqui 1 hora, ela vai falar, nossa, eu não aguento comer, porque eu me empanturrei uma coxinha. Obviamente, se você come nesse mesmo horário, uma pessoa do seu lado come um prato de salada lá do Marieta, super vegano, que só tem verduras, frutas e legumes, nada de origem animal,
Se ela come essa salada, daqui uma hora e meia, o que ela vai falar? Eu já comeria uma maçã agora. Por quê? O esvaziamento gástrico ele vai ter tempos diferentes dependendo dessa solução, aliás, dependendo do alimento que você ingeriu. E, obviamente, essa alteração do esvaziamento gástrico, então esse esvaziamento gástrico mais lentificado, ele pode aumentar a absorção do fármaco por aumentar o prolongamento do tempo de contato com essa superfície de absorção. Então, essa lentificação do esvaziamento vai gerar e pode gerar uma absorção mais lentificada desse fármaco. Além disso, o aumento do peristaltismo é uma informação importante quando eu penso, por exemplo, naqueles comprimidos que serão dos medicamentos que serão administrados por via retal, um exemplo disso, ou até aqueles medicamentos que eu vou administrar, mas o paciente tem um aumento de peristaltismo muito atrelado. Então, o aumento dessa motilidade tanto pode favorecer a dissolução do medicamento, que vai facilitar o contato dessa substância ativa da superfície, e isso vai otimizar a velocidade, mas ele também pode diminuir a sua biodisponibilidade. Por quê? Em função da elevada velocidade desse trânsito intestinal, esse medicamento ele vai percorrer muito mais rápido. Então, com isso, eu posso ter uma redução dessa biodisponibilidade, porque o meu peristaltismo ele está acelerado nesses usuários. E, além disso, o que também pode ocorrer é a disputa pelos sítios de absorção. Então, a presença de nutrientes que podem contribuir para uma competição nesse sítio e cuja consequência ela dependerá de qual componente apresentará maior afinidade, então isso vai gerar uma disputa. Exemplo disso é a levodopa, utilizada principalmente em tratamentos de Parkinson, que tem uma ação terapêutica inibida por dietas hiperproteicas. Então, ela tem uma interação, o medicamento gera uma interação na via de absorção com as minhas dietas hiperproteicas. E isso é um fato que precisa ser controlado para reduzir esse processo, para controlar esse processo de absorção desse medicamento. Outra questão é a ligação direta de fármaco e nutriente. Essa interação, gente, ela pode ocorrer por mecanismos de complexação. Então, esse medicamento se conecta quimicamente aquela estrutura do alimento e ela vai gerar uma complexação, ela gera um novo formato e isso pode, obviamente, reduzir a absorção do fármaco, ou ele pode gerar que esse medicamento seja eliminado do organismo antes mesmo de gerar absorção. Por exemplo, os íons cálcio, magnésio, ferro e fósforo presentes no leite e alguns outros alimentos, eles são capazes de formar quelatos e que não são absorvíveis, por exemplo, com as tetraciclinas. E o que vai eliminar, por exemplo, vai gerar essa excreção fecal desses minerais, bem como de todo fármaco. Se eu tenho uma conexão desse fármaco, da minha tetraciclina, junto com esses minerais que estão presentes no leite, ele vai gerar um novo formato, ele vai aderir e vai ser todo eliminado por via fecal. É tanto que toda vez que vai administrar tetraciclinas, que a gente vai conversar sobre elas lá no livro de antibiótico terapia, a gente sabe que eu não posso ter administração de leite, mas na verdade só do leite, também dos nossos derivados, tá? Porque eles vão gerar essa alteração e essa influência no meu processo de absorção. Aqui, nós temos alguns antibióticos que são bem clássicos no nosso dia a dia. São bem clássicos no nosso dia a dia e que eles geram um processo de interação com alguns alimentos, tá? Que, obviamente, estou falando de uma ampicilina, que ela gera relação no seu processo de absorção com o meu fármaco, então eu estou falando, se há uma absorção, ele vai ter um problema na ampicilina quando ela é via oral, tá? Então aqui, a minha rifampicina, por exemplo, com uma refeição regular, ela vai reduzir essa absorção do medicamento. Por quê? A refeição regular ela retarda o esvaziamento gástrico, a liberação e a dissolução. Então, com isso, eu vou reduzir a absorção desse antibiótico, então, desse antimicrobiano. Então, idealmente, só vai administrar 2 horas antes ou 3 horas após essa refeição. Porque nesse intervalo que eu tenho o meu medicamento junto com o alimento no intestino, ele vai reduzir a minha absorção. Eu não quero uma rifampicina com uma redução de absorção. Por quê? Eu sei que isso vai ter impacto direto no tratamento do meu paciente.
Outra coisa é a eritromicina. A eritromicina, com uma refeição regular ou uma dieta hiperlipídica, uma dieta que eu tenho uma grande quantidade de gordura, esse medicamento ele vai ter também redução da sua absorção. Idealmente, a gente vai administrar esse medicamento 2 horas antes ou 3 horas após as refeições, ou usar preparações que não são afetadas pelos alimentos, tá? Utilizar ele sem ser a base de stearato. Então, a gente pode utilizar eritromicina com alguma outra base que pode não gerar essa alteração com esse medicamento, gerar essa relação com o medicamento. Outro medicamento é o ciprofloxacino. O ciprofloxacino, ele vai ter uma relação e uma interação basicamente com os nossos derivados de leite. Então, leite, iogurte, alimentos ricos em ferro, magnésio, zinco e cálcio, esses medicamentos, esses alimentos, eles terão interação com o ciprofloxacino. E, obviamente, ele vai reduzir porque ele vai complexar, tá? Ele vai complexar com esses cálcios de valência, ele vai complexar com esses íons, e essa complexação faz com que esse fármaco seja eliminado. Idealmente também 2 horas antes ou 3 horas depois que se administra o ciprofloxacino. E outra é a tetraciclina. A tetraciclina ela vai ter interação tanto com refeição regular, tanto com todos os derivados de leite. Tá? Ela vai retardar esse processo, vai criar uma barreira física, reduzir a absorção e gerar complexação. Então, esse fármaco também, idealmente, a gente precisa esperar esse período para gerar essa administração, porque eu não quero administrar um fármaco que eu não vou ter a sua efetividade comprovada. Eu não quero administrar um fármaco que eu não vou ter, no final, um nível sérico adequado. Por quê? Se eu estou utilizando uma tetraciclina para tratar alguma infecção, eu quero o quê como resposta clínica? Tratamento de uma infecção. Eu não quero que o medicamento saia no corpo do paciente. Tá? Então, isso ele vai gerar essa influência atrelada muito a esse manejo clínico desse paciente. Tá? Aqui, gente, eu vou passar para vocês como que vai funcionar. Nossa, terminei antes do que eu esperava. Da atividade de vocês, como que ela vai ocorrer. Tá? A atividade ela vai ser uma atividade em grupo. Então, como que vocês vão elaborar? Vocês vão elaborar gráficos de nível plasmático dos medicamentos. Vocês vão escolher um medicamento como exemplo. O que isso quer dizer? Você precisa construir de um medicamento que você conhece, ou que você gosta, ou que você não gosta? Não. Você pode construir, criar um medicamento do seu nome. Então, eu vou criar um medicamento que ele vai chamar Antônio. O medicamento é Antônio e acabou. Tá? E lá você vai construir um gráfico dele. Então, você vai identificar no gráfico a dose mínima, a dose máxima, a janela terapêutica, curva de dosagem. Então, você vai ter todo o lançamento que você quer. Mas qual que é a dose mínima e máxima? Você vai construir no gráfico, ela precisa estar representada. Então, você vai inserir no gráfico um horário que o medicamento não foi administrado e o que acontece com esse nível plasmático, tá? Então, como eu já falei para vocês, se eu estou falando que esse fármaco, ele tem aqui descrito que a dose são 6 doses administradas, então eu tenho que representar nesse fármaco essas 6 doses administradas, tá? Vocês vão ver que vocês vão receber lá descrito várias vias, tá? Então, todos os grupos, eles farão 5 gráficos, sendo que dentro desse gráfico vai ser um para uma via oral de 8 em 8 horas, o outro para via oral de 6 em 6 horas, o outro uma endovenosa 6 em 6 horas, o outro intramuscular e uma infusão endovenosa contínua. Só que a infusão endovenosa contínua, ela tem dose para administrar 6 doses? Não, é uma infusão contínua. Se é uma infusão contínua, o que vocês vão lançar aqui? Com um período de 1 hora sem a solução administrando. Nas outras, vocês vão colocar, vocês vão inserir nas outras vias, no gráfico, um horário que o medicamento não foi administrado. Vai ficar o horário a critério de vocês. Então, tem lá 6 doses. 1 dose administrada, 2 doses. Na terceira dose, o medicamento não foi administrado. Então, o que aconteceu com o nível plasmático desse medicamento naquele horário que ele não foi administrado? Ele pulou um horário. Então, isso vocês vão descrever no gráfico de vocês como que ele vai ser construído. Lembrando, gente,
para deixar claro, porque tem gente que quase surta com isso, tá? A ideia é que vocês estruturem o raciocínio do que vai acontecer nas vias em relação ao nível plasmático. Aqui, na hora que eu for corrigir o trabalho de vocês, os trabalhos de vocês, eu não vou estar buscando, nossa, com exatidão que ele caiu o tempo de meia-vida e como ele chegou lá e não, eu vou estar buscando o raciocínio que vocês construíram em cima do material, tá? Essa a ideia, que vocês entenderam que como vai funcionar esse nível plasmático para a administração de oral, a venosa, a intramuscular, a infusão contínua, esse processo de relação entre os fármacos que vocês construíram. Entendeu, gente? Alguma dúvida nessa via de administração? Na atividade, na verdade? Professor. Não, nenhuma dose? Nenhuma dúvida? Não? Então, beleza. Professor. Então, acabou que eu terminei mais cedo do que eu queria, 8h10. Professor, você está me ouvindo? Vocês estavam me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas e você está me ouvindo? Então, tá. A gente tem a opção, gente. Não, vamos começar a aula da próxima semana. Pelo menos rapidinho, eu vou falar pelo menos essa parte inicial, tá? Professor. Do processo adrenérgico e colinésico, só porque eu terminei mais cedo do que eu espero. Pode falar, Maria. Ô, professor. Ah, sim. Tá me ouvindo? Eu não estou ouvindo vocês. Peraí. Ou não? Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Eu acho que você não está me ouvindo, não. Maria. Eu acho que não está ouvindo. Oi. Gente, eu não estou ouvindo vocês. Oi? Oi. Pessoal. Tá ouvindo? Oi? Professor? Gente. Eu acho que ele não está ouvindo a gente. Vocês estão me ouvindo? Manda no chat aqui para mim, por favor, que eu não estou conseguindo ouvir vocês. O meu chat está bloqueado. Também. Eu nem achei. Ana, você está falando? Eu tô falando. Você tá me ouvindo? Deve estar, né? Gente. Peraí, gente, deixa eu tirar a aula aqui para ver se vocês me... Oi? Tá ouvindo agora? Professor? Oi? Tá ouvindo agora? Gente, eu vou desconectar do Teams e já volto. Peraí. Não sai, não. Peraí. Só vou desconectar e volto. Oi. Oi, tá ouvindo agora? Alguém fala comigo? Oi, falando aqui. Você tá ouvindo agora? Gente. Liga a câmera, gente. Às vezes ele... Pronto, agora eu tô ouvindo. Pronto. Agora foi. Tá ouvindo? Agora foi. Eu tô sem grupo para esse trabalho aí. Tá todo mundo sem grupo, meu bem. Ah, sim. Então tá sim. Vocês vão dividir o grupo ainda. Calma. Oi. Coloca o slide para eu tirar uma foto? O slide? Não, eu vou colocar para vocês lá o slide. Mas eu coloco o slide. Peraí. Vai pôr no AVA? Eu vou pôr no AVA a aula e lá no final da aula vai ter atividade. Mas eu coloco. É para fazer para agora ou é para fazer para que dia? Ou não é para agora, ou é para amanhã? Não, calma. Calma. Eu vou postar para vocês, eu vou colocar todas as orientações lá no AVA. Então, vocês vão ver que vai estar escrito lá. A data para entregar, a quantidade de pessoas no grupo, como que vocês vão fazer, tudo descrito bonitinho por e-mail. Eu vou colocar em um dia, eu vou colocar amanhã, por exemplo, e vocês vão ter uma semana. Como semana que vem é feriado na terça-feira, então eu geralmente colocaria, né, hoje para me entregar na próxima aula, mas como é feriado na terça-feira, então eu devo colocar amanhã e vocês entregam na quarta, tá? Mas vai estar lá ele bonitinho para vocês, mas tá aí o slide, vocês podem tirar foto se quiser.
Oi? Teve um slide que você estava falando sobre essa questão de chave e fechadura. Eu fiquei, eu não sei se o também bugou também, mas eu vi que você tinha falado essa questão. Meu bem, querido, eu não tô te ouvindo direito. Mas o áudio dele tá ruim até pra mim aqui. Seu áudio tá muito longe, eu não tô conseguindo te ouvir. Ô, Thiago, qualquer coisa, se não conseguir melhorar o áudio, aí na lateral tem o chat. Você pode digitar que eu leio aqui, chega para mim, eu consigo te responder, tá? Ele é bloqueado para nós, professor. O chat? Tá, o chat está bloqueado, John. Uai, peraí. Como assim, gente? Tá, mas pode falar, Thiago. Agora eu tô te ouvindo melhor. Ô, John, naquele slide que você estava falando sobre a questão de chave, fechadura, você estava falando sobre o antagonista. Eu não sei se eu entendi errado, porque minha internet aqui deu uma bugada, mas tem bloqueador e inibidor, que eu não entendi. Não. Nós vamos ter duas respostas, que vai ser o agonista e o antagonista. O agonista, ele vai se ligar e vai gerar uma resposta tecidual. Então, ele se liga ao receptor e gera uma resposta, tá? Isso que eu espero de um agonista. O meu antagonista, ele vai se ligar àquele tecido, ele vai se ligar àquele receptor, mas ele não vai gerar resposta tecidual, tá? Mas essa resposta pode ser a resposta que eu espero do medicamento, é a resposta terapêutica dele, tá? Que ele faça um bloqueio daquela resposta tecidual. Então, o nosso agonista, ele se conecta e gera resposta naquele receptor. Então, pode ser um receptor, por exemplo, hormonal, pode ser um receptor enzimático, pode ser vários tipos de receptor, mas ele vai gerar resposta tecidual. O agonista, ele vai bloquear essa resposta. Então, ele vai bloquear que eu não tenha aquela resposta específica no tecido. Por exemplo, eu tenho um agonista que é intrínseco, que ele é gerado pelo meu organismo, e ele está gerando uma resposta tecidual que eu não quero. Então, eu faço um antagonista que vai bloquear aquela resposta. E com esse bloqueio do meu processo intrínseco, é a resposta farmacêutica, farmacológica que eu quero daquele medicamento. Entendeu? Ah, tá. Então, os antagonistas, ele também pode ter o efeito inibidor? Ele vai ter o efeito de inibir a resposta tecidual. E essa é a resposta que eu quero daquele fármaco, tá? Então, eu quero que ele faça um bloqueio, por exemplo, de neurotransmissão. Então, esse bloqueio de neurotransmissão é o que eu quero. Eu quero que ele faça um bloqueio de uma enzima inibidora de IMAL, por exemplo, tá? Então, ele vai fazer um bloqueio dessa monoaminoxidase, que vai bloquear que ela faça o processo de oxidar a monoamil. Então, ele vai gerar uma resposta que é a que eu quero, tá? Mas a resposta daquele medicamento é bloquear uma ação. Ele vai bloquear uma resposta tecidual. Ficou claro, Thiago? Ficou claro? Sim, ficou claro. Isso é uma questão importante, porque vocês vão ver que da próxima aula para frente, tudo que a gente vai falar é sobre isso, tá? Basicamente. Então, vocês vão ver que é muita coisa vai estar descrita agonista, outros não, antagonista, enfim, porque são todas as respostas teciduais que nós vamos ter com esses medicamentos. Mas sempre vai estar descrito, se ele é um antagonista, se ele está bloqueando uma resposta tecidual, é o que eu quero daquele medicamento. Entendi? Entendi. Mais alguma pergunta, gente? Você vai colocar isso no ar, vai colocar tudo explicadinho, né? Como que quer que te envia, essas coisas. Vai estar escrito lá todo ano, tá? Vai estar colocado, eu vou colocar a quantidade de pessoas por grupo, o e-mail para enviar, a data para enviar, vai estar tudo bonitinho lá para vocês, tá? Mas se vocês ficarem com dúvida, vocês podem me perguntar, vocês podem pedir o líder. Vai ser
a gente vai fazer à mão ou você quer um gráfico? Tanto faz. O que for mais fácil À para mão vocês. escanear e mandar Pode, não tem problema para nenhum, não. os colegas, Eu, ou você quer tudo no Word, sei lá, não, PDF? Qual que é o formato? é a critério de vocês. O formato, eu também coloco isso, mas o formato é o formato que é mais fácil para vocês. Eu Tá. gosto de construir essas tabelas de nível plasmático à mão, porque eu acho mais fácil fazer à mão, porque eu não tenho muita habilidade para fazer em computador. Eu faço à mão. Mas é critério de vocês. Tem gente que adora fazer, sabe fazer no computador mais fácil, então fica a critério de vocês. Tá, joia, obrigada. Não digo nada. Ô, Jonathan, você quer falar alguma coisa? A mãozinha está levantada? Pode falar. Não, foi na hora que o áudio tava com problema. Ô, desculpa, pode falar. Pode falar. Não, era só para sinalizar mesmo. Que o áudio não tá funcionando? Isso. O Teams, gente, tem dia que ele tá meio assim, tá? Então, vamos fazer o seguinte, gente. Vamos lá, que eu vou começar a nossa próxima aula. Só falar sobre o sistema adrenérgico, basicamente, que aí a gente... Só pra gente não terminar tão cedo. Terminou mais cedo do que eu esperava e eu acho desnecessário. Então, a gente vai completar esse finalzinho de aula com o início da nossa próxima aula, só para vocês não ficarem perdidos nesse conteúdo, tá? Eu vou colocar aqui e a gente começa a conversar sobre o material. Ups, peraí. Não, aqui não. Aqui, pronto. Então, vamos lá, gente. O nosso próximo conteúdo, a partir de agora, que a gente já entendeu, a gente já conversou sobre vias de administração, farmacodinâmica, farmacocinética, nós vamos entrar nos nossos medicamentos por sistemas, tá? Que é a parte onde a gente vai construir o nosso conteúdo com base na nossa aplicabilidade clínica desse material. Então, o nosso primeiro sistema a estudar será o nosso sistema adrenérgico e o nosso sistema colinérgico. Esses dois sistemas, eles são sistemas que a gente vai voltar a conversar sobre eles lá nos nossos medicamentos de função cardiovascular. Por quê? A nossa resposta adrenérgica e colinérgica, ela vai se derivar nessa resposta cardiovascular. E todos os nossos medicamentos, eles serão intimamente atrelados na nossa resposta enquanto esses medicamentos. O meu sistema, basicamente, o livro de vocês, ele traz um diálogo que é bem interessante, que é para contextualizar. O que ele coloca? Que a Flávia ficou muito satisfeita com a discussão do relato de caso que sua mãe provocou. Aproveitando que todos os alunos mostraram interesse em sua vivência profissional, contando um pouco mais sobre a sua rotina no hospital, suas atribuições, suas situações interessantes, um dos casos em que ela se envolveu foi a situação de Pedro, que deu entrada no hospital com uma ajuda de um colega. Pedro era um rapaz de 25 anos que trabalhava como agrônomo na fazenda de sua família. Seu trabalho envolve visitas frequentes à plantação para avaliar a qualidade dos vegetais que são produzidos e supervisionar aqueles trabalhadores. Em uma das visitas, passou mal e foi encaminhado ao hospital, apresentando o movimento dos braços e das pernas comprometido, dificuldade em falar e engolir, visão comprometida e olhos lacrimejantes. Ele só conseguia se movimentar com a ajuda do colega, que relatou ao médico que Pedro estava na plantação, que havia sido pulverizada algumas horas antes com um produto que lembrava o cheiro de enxofre. O colega também notou que, após algumas horas trabalhando nessa área, Pedro o procurou e reclamou de um aperto no peito que dificultava a respiração, além de parecer muito desorientado. Foi nesse momento que o amigo percebeu que uma nova equipe havia trabalhado na plantação no começo do dia, sem registrar ou comunicar o uso do produto, o que não era uma prática comum na fazenda. E isso, obviamente, ele gerou essa resposta nesse paciente. Então, a Flávia, que estava no setor de emergências do hospital quando Pedro foi trazido, e junto ao médico de plantão, conseguiu estabelecer o que havia sido enquanto sintomas apresentados por ele, assim como o tratamento adequado. A primeira medida foi descartar todas as roupas usadas por esse paciente. Mas será que, com base nessas informações, o que poderia ter causado esses sintomas no Pedro? E, além disso, como que esses agentes, ou como esses compostos, eles vão ter essa relação com esse paciente que foi apresentado para a gente hoje? E, além disso, quais são as ações sobre o meu sistema nervoso autônomo que vão explicar tais sintomas? E, obviamente, gente, todo esse processo que gera resposta nesse paciente, ele foi deflagrado pelo meu sistema nervoso, tá? O nosso sistema nervoso autônomo,
Na verdade, o nosso sistema nervoso ele vai ser dividido em algumas complexidades, então ele vai ser dividido em quanto formatos anatômicos, enquanto resposta. Basicamente, as nossas funções corporais, elas são coordenadas e serão reguladas pelo meu sistema nervoso autônomo, que a gente vai ver durante toda a aula sobre SNA. E ele vai ser em conjunto com o nosso sistema endócrino. Então, nós sabemos que o nosso sistema nervoso autônomo, ele vai ter uma ótima, enorme facilidade, vai ter cheio de neurotransmissores que gerarão essa resposta. E esses neurotransmissores que serão o alvo da nossa discussão dos nossos fármacos daqui para frente. O sistema nervoso, ele age conduzindo para a gente os impulsos elétricos rapidamente nas fibras nervosas que terminam lá nas células efetoras. Essas respondem que vão liberar substâncias neurotransmissoras. E essas substâncias neurotransmissoras que gerarão e farão parte da nossa resposta farmacológica. Fármacos que têm como produção do efeito terapêutico primário a imitação ou a alteração dessa função do sistema nervoso autônomo são chamados de fármacos autonômicos. E esses medicamentos, eles estimulam porções do sistema nervoso autônomo ou bloqueiam a ação desses nervos autônomos. Então, aqui nós estamos vendo que alguns medicamentos eles serão agonistas e outros antagonistas. Alguns eles gerarão estímulo nessa porção do sistema nervoso autônomo. Se ele estimula essa porção, ele gera resposta tecidual naquele sistema nervoso autônomo. Se eu estou gerando uma resposta de bloqueio, eu sei que eu estou bloqueando resposta neurotransmissora nesse sistema nervoso autônomo. Como eu já falei para vocês, o nosso sistema nervoso, e como vocês lembram também, o sistema nervoso ele tem duas divisões, basicamente, que é a nossa divisão enquanto porções anatômicas, então ele vai ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então é nessa divisão anatômica que nós teremos a sua grande aglomeração, que serão os nossos neurônios, as principais células desse sistema nervoso, que é responsável pela transmissão de informações. E, obviamente, através dessa produção de estímulos elétricos e as nossas sinapses químicas. Então, toda vez que nós estivermos discutindo sobre o sistema nervoso, nós vamos ver basicamente a nossa relação com a sinapse. Então, o que eu tenho de interação nesse local que está gerando uma resposta no meu sistema nervoso autônomo. E, funcionalmente, ele vai ser dividido em eferente e aferente. Então, aquele eferente, quer dizer, do meu sistema nervoso central para o meu sistema nervoso periférico, ele vai ter ainda duas divisões, que vai ser o meu somático, que tem a função voluntária, então ele leva e traz informações. Sistema nervoso central para o meu músculo esquelético estriado, e o nosso autônomo, que tem uma função involuntária. O que isso quer dizer? Eu falo para o meu coração bater, eu falo bate coração, bate coração, bate coração. Não, ele vai gerar uma resposta, esse coração ele tem essa resposta graças a um processo autônomo, tá? E esse processo autônomo, ele ainda vai ser dividido para a gente em parasimpático e simpático, onde sendo o parasimpático que vai possuir gânglios perto dos órgãos e estão mais ligados à conservação e a repouso desse tecido, e aqueles gânglios do meu sistema nervoso, do meu sistema simpático, que estarão mais perto da medula, e está mais associado a uma ação efetiva que vai ser gerada por aquele tecido. Então, o nosso sistema simpático e o meu sistema parasimpático, ele vai ser diferenciado tanto por ter células pré-ganglionares e pós-ganglionares, mas principalmente porque quando a gente for discutir sobre os nossos medicamentos, vocês vão ver que eles vão estarão definidos para a gente e divididos em sistemas colinérgicos e adrenérgicos. E essa divisão de colinérgico e adrenérgico, ele é dividido pela ação que aquele neurotransmissor ou aquele fármaco tem em relação com aquele neurotransmissor. Então, se eu estou falando do meu sistema nervoso simpático, eu sei que as minhas fibras pré-ganglionares, então as minhas fibras que estão aqui no gânglio pré-glânglio, ele vai ter aqui o meu medicamento que vai ser, o meu neurotransmissor, que é a acetilcolina.
tá? Só que a acetilcolina, ela precisa se ligar a um receptor. Então, eu estou falando que o meu sistema simpático, ele vai ter lá no meu processo pré-ganglionar o meu receptor nicotínico, tá? O meu receptor nicotínico, ele vai ser responsável para gente por uma resposta tanto no meu sistema simpático e no meu parasimpático, como a gente pode observar, tá? Então, eu sei que a minha acetilcolina, lá no simpático e parasimpático, ela está se ligando ao meu receptor nicotínico. Mas o simpático, ele ainda tem lá nas suas fibras pós-ganglionares outros tipos de receptor, que pode ser um receptor adrenérgico alfa ou um adrenérgico beta. E esses dois receptores, que são os nossos receptores adrenérgicos, eles terão outro tipo de estimuladores, terão outro tipo de neurotransmissor, que será a norepinefrina. Então, nós teremos lá nas pós-ganglionares a norepinefrina gerando estimulação nos meus receptores adrenérgicos. Então, aqui eu já sei que o meu sistema simpático, ele trabalha basicamente com dois neurotransmissores, que vai ser a acetilcolina e a norepinefrina. Mas eu trabalho com dois receptores, que são os receptores nicotínicos e os receptores adrenérgicos. Já, em compensação, no meu sistema parasimpático, eu terei outros dois, tá? Basicamente mais um receptor. Então, lá no meu parasimpático, eu tenho uma fibra mais longa de resposta desse paciente, de todos nós, e eu vou ter lá no pré-ganglionar o meu receptor também, receptor nicotínico. E esse receptor nicotínico, ele também vai ser estimulado pela acetilcolina. Mas as fibras pós-ganglionares, que são fibras mais curtas, elas terão lá na sua ponta de ação os receptores que são os receptores muscarínicos. Então, os meus receptores muscarínicos, eles também serão estimulados pela minha acetilcolina. Então, os nossos medicamentos que farão parte dos meus adrenérgicos e muscarínicos e nicotínicos, eles serão a sua efetivação será decorrente de estimuladores diferentes, tanto sendo a acetilcolina quanto a norepinefrina. E esses medicamentos, eles gerarão essa resposta através desses fármacos, através de adrenérgicos, antiadrenérgicos, colinérgicos e anticolinérgicos. Então, esses fármacos que vão atingir o sistema nervoso autônomo, eles serão divididos basicamente nesses dois grandes grupos, que vão depender do tipo de neurônio afetado pelo seu mecanismo de ação. Então, aqueles chamados de colinérgicos, eles vão atuar em receptores ativados pela acetilcolina. E os fármacos adrenérgicos, eles atuam em receptores estimulados pela norepinefrina ou pela epinefrina, tá? Além disso, tanto os fármacos colinérgicos quanto os adrenérgicos, eles podem atuar tanto inibindo quanto bloqueando. O que isso quer dizer? Ele pode ativar enquanto agonista ou bloquear enquanto antagonista. Então, o fármaco ele vai ter a sua função dependendo daquilo que ele vai, dependendo da porção que ele vai ativar. Mas eles terão o nome de adrenérgico, antiadrenérgico, colinérgico e anticolinérgico. Toda essa conexão, ela é descrita e a gente espera que ela aconteça de uma forma muito teoricamente com muita afinidade. Mas vocês vão ver que, como nós temos receptores nicotínicos, por exemplo, em ambos sistemas, simpático e parasimpático, vocês vão ver que, se eu estou falando de uma resposta do sistema nervoso autônomo, já sabemos, e a gente já consegue perceber isso, que eu vou ter ele distribuído em todos os meus órgãos, tá? Se eu estou falando que ele faz uma resposta involuntária, eu não falo para o meu coração bater, eu não falo para as células de glândulas que estão lá no meu pâncreas gerar a resposta, eu não falo para o meu intestino funcionar, eu não falo nada disso. Ele funciona automaticamente. Com isso, teoricamente, toda a minha função do sistema nervoso autônomo, ela será ativada por essas vias. Então, os meus medicamentos, eles podem ter uma relação e uma interação nesses perfis de órgãos. Então, é muito clássico quando a gente for conversar e entrar nos nossos medicamentos diretos, quando a gente falar da nossa neurotransmissão colinérgica,
quando a gente for entrar na nossa neurotransmissão adrenérgica, vocês vão ver que vários fármacos, por eles fazerem interação entre o meu receptor, que ele está presente no meu simpático e parasimpático, ele vai fazer essa relação de função em outros órgãos. E isso ele vai gerar efetividade e vai ter resposta em outros órgãos, o que para a gente não vai ser interessante em alguns momentos. Então, se eu tenho um fármaco que eu quero que ele tenha efetividade cardíaca, será que eu quero também que ele gere resposta pulmonar no meu paciente? Não, eu não quero. Ele pode gerar? Pode. Mas, se eu sei que ele vai gerar essa resposta, que é uma resposta que é um efeito colateral, tá? Mas é um efeito colateral conhecido, eu posso que esse medicamento não seja administrado naquele paciente ou que eu controle o efeito adverso. Então, para nós, o que vai mais fazer falta, que a gente vai mais sentir clinicamente diferença no nosso processo de trabalho é entender como que está sendo gerado o meu processo de administração e o que eu espero de efeito colateral. Por quê? Se eu estou administrando um medicamento, eu sei que ele pode ter um efeito colateral, que é muito clássico, por exemplo, captopril e tosse. Se eu sei que essa tosse ela vai ser gerada lá para mim pelo processo de degradação e ela está muito atrelada a um tipo específico de enzima que a gente vai ver depois, obviamente, se eu sei disso, eu já oriento esse paciente. Olha, você pode, porque eu tenho inibição da metabolização de calicreína. E essa calicreína, em acúmulo no meu sistema respiratório, ela pode estimular a tosse nesse paciente. Se eu sei disso, eu já oriento ela antes, em que caso essa tosse acumule ou modifique, ou ela tem uma tosse que iniba muito o manuseio diário desse paciente, precisa ser trocado esse medicamento. Mas isso tudo são orientações que a gente vai entendendo pelo nosso processo medicamentoso, que a gente vai entender daqui para frente. Toda a nossa transmissão adrenérgica e colinérgica, ela vai ter uma efetividade muito interessante e é bem legal para a gente conseguir perceber um processo e como vai gerar esse processo de neurotransmissão e relação entre eles. Certo? Diga. Oi? Tiago, é você que tá o áudio ligado, não é não? Então tá. Gente, então hoje a gente vai parar aqui. Essa aula de neurotransmissão colinérgica e adrenérgica, ela é... Nossa, peraí. Nossa senhora, ouvindo forró. Essa aula de neurotransmissão adrenérgica e colinérgica, ela é uma aula bem grande, então é uma aula que na próxima semana nós vamos ter um conteúdo dela que a gente vai gastar o tempo inteiro da nossa aula, então a gente vai terminar a aula lá no finalzinho das 9h, porque é uma aula enorme, tá? E a gente não pode parar esse conteúdo. É um conteúdo, hoje a gente conversou um pouquinho sobre esse processo colinérgico, mas na nossa próxima aula a gente vai entrar em todo o processo de neurotransmissão colinérgica, neurotransmissão adrenérgica, classe dos medicamentos, a gente não corta o conteúdo, a gente vai até acabar aí, tá? Então é uma aula bem grande, bem complexa, mas vai ser a primeira aula que vocês vão ter contato nessa distribuição medicamentosa, então vocês vão ficar um pouquinho assustados no início, mas depois a gente entende tranquilamente, tá? Gente, alguma dúvida por enquanto? Não? Então tá. Então, na nossa próxima semana, a gente volta a conversar sobre esse conteúdo. Volta não, né? A gente vai dar continuidade nesse conteúdo, uma aula bem extensa, mas a gente vai dar conta de fazer toda ela na nossa próxima aula, tá? Aí a gente volta, eu falo rapidamente sobre esse processo com vocês de novo, passo sobre esse sistema nervoso autônomo bem rapidamente para a gente continuar na nossa transmissão colinérgica e adrenérgica. Oi, Carla. Ô, professor, é terça-feira que vem essa aula? A próxima aula? Uai, semana que vem a gente não tem aula. Semana que vem é feriado. É feriado. Então é na outra. Então é na outra mesmo, né? Felizmente. Eu esqueci que tinha feriado. Mas no cronograma tá, eu não esqueci do cronograma não, mas é porque na minha cabeça eu não lembrei de feriado não. Mas então na nossa próxima aula, que não é na semana que vem, infelizmente na outra, a gente fala sobre o conteúdo de neurotransmissão, a gente faz todo o material, tá?
Mas não é semana que vem, não, é na outra, eu esqueci de feriado. Obrigado, Carla. Mais alguma dúvida, gente? Engraçado, né? Para lembrar de feriado, todo lembrou na hora, mas para conversar comigo ninguém conversa, porque aqui falando sozinho o tempo inteiro, mas falou que é feriado e levantou a mão na hora, né? Conversada. Mas aí a gente vai conversando. Porque eu vou postar. Oi? Fala assim, não. Então, eu converso sozinho pros 4 ventos, até a boca espumar, mas ninguém conversa comigo. Mas falou do feriado, lembrou na hora. Mas pode deixar, gente, amanhã eu posto atividade para vocês. Pessoal da farmácia, eu acho que vocês já têm contato entre vocês. Eu acho que vai ser mais fácil vocês fazerem o trabalho entre vocês, mas não tem dificuldade nenhuma. A divisão vocês fazem da forma que vocês acharem melhor, viu? Amanhã eu posto para vocês. Eu já até coloquei no grupo. Não, perfeito. Tá ótimo, Ana. Que aí eu mando lá, vocês podem se dividir da melhor forma possível, viu? Gente, qualquer coisa é só entrar em contato comigo por e-mail ou pelo WhatsApp, o líder de vocês, viu? Tchauzinho, gente. Se cuidem. Até a próxima aula, que infelizmente na semana que vem, viu? Tchauzinho, gente. Tchau. Boa noite. Abraço. Boa noite. Tchau, boa noite.